Salve, gente boa! Você viu que descobriram mais um plano para assassinar o Lula? Pois é, mais um, novo. Acabou de ser divulgado. É, um plano que previa matar não só o Lula, mas também o Alexandre de Moraes. Sempre os dois, né? E um plano audacioso. Os caras estavam pretendendo usar granada, até uma metralhadora que derruba avião estava sendo planejada. Vou te contar essa história, mas também vou te contar que o Bolsonaro também tem novidade, tá? Ele mudou de advogado, contratou um advogado novo aí para defender ele no STF. Só que eu acho que quem contratou o cara não fez a pesquisa direito, sabe? Pois é. Por quê? Porque o Bolsonaro contratou um advogado, acredite se quiser, que tem certeza que ele, Bolsonaro, é culpado. Sim, o próprio advogado acha que o cliente é culpado. E como é que ele vai defender? Pois é disso que a gente vai falar também nesse vídeo aqui. E ó, também tem mais notícia fresquinha. Saiu uma pesquisa que mostra que a popularidade do Lula caiu. Tem mais gente reprovando o governo do que aprovando. E já tinha saído uma pesquisa recentemente dizendo que o brasileiro não andava muito otimista com o governo. E aí eu resolvi confrontar, né, essa impressão que o brasileiro tem do governo com os fatos, com a realidade. Será que é para isso mesmo? Será que os números, as estatísticas do governo são tão ruins assim, a ponto do brasileiro não estar muito animado? Né? Ao mesmo tempo, muitos brasileiros e argentinos, e principalmente a imprensa, tá todo mundo feliz da vida, ou muita gente, né? Todo mundo não. Muita gente feliz da vida com o Milei, acredite se quiser. Estão usando até a palavra sucesso para o governo do Milei nesse primeiro ano. E aí eu quero fazer a mesma coisa, confrontar essa impressão de sucesso, de maravilha, tirando a Argentina do buraco, com os fatos, com a realidade do povo argentino. Vamos nessa? Então vem comigo. Sou Ricardo Mello, sou explicador geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português, aquele que todo mundo entende. Te peço para meter o dedo com força mesmo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu engajamento é fundamental. Ele ajuda inclusive a me remunerar, a manter esse trabalho funcionando. E também te peço, se puder e se quiser, a participar do financiamento coletivo, que é o que também ajuda a manter esse trabalho no ar. Você pode ser membro do canal, aqui embaixo tem um botão que eu seja membro, só que tem que se inscrever primeiro, senão o botão nem aparece. E aqui em cima tem essa chave Pix, que é a maneira mais usada. Se não puder, de novo, deixa um like, uma inscrição, um comentário, porque esse engajamento já ajuda pra caramba. Mas vamos nessa, vamos falar sobre as notícias do dia, que o dia tá cheio. Polícia Federal descobre novo plano para assassinar Lula com bombas e fuzil que derruba até helicóptero. Pois é, a Polícia Civil do Distrito Federal recebeu essa denúncia, repassou para a Polícia Federal, que também atua na segurança do Lula, e aí começou então a investigação. O que já se sabe? Bastante coisa, tá? Nova ameaça com granada contra Lula e Moraes foi feita na Deep Web. A Deep Web é aquela internet profunda, né? Não é essa que você vai no Google, pesquisa e aparece a página, são páginas ocultas. E aí tem fóruns, tem chat, né? Grupos que ficam conversando lá. E alguém que estava lá descobriu, viu pessoas comentando que queriam colocar um plano em prática agora em janeiro para assassinar o Lula e assassinar o Alexandre de Moraes. E aí nesse plano tinha lá também, estavam falando quais as armas seriam necessárias, os recursos necessários. E aí eles falavam em usar granadas, e eles falaram também em usar uma metralhadora .50. A metralhadora .50, para você ter uma ideia, a bala é deste tamanho. Não tô de sacanagem, olha o tamanho da minha cara. É desse tamanho a bala. Ela fura blindado, ela derruba helicóptero, derruba avião. Para você ter uma ideia, uma arma assim muito rara de ser encontrada, mas já foi encontrada em algumas situações com criminosos no Brasil. E aí esse plano previa usar essa arma que é de guerra, não é uma arma para ser usada em conflito urbano, em luta contra, por exemplo, a criminalidade. A polícia não tem esse tipo de arma, só para guerra mesmo. Era a arma que eles pretendiam usar para assassinar o Lula. Agora, Polícia Civil e Polícia Federal estão fazendo a investigação, vão identificar quem são os responsáveis por esse plano de assassinar o presidente e o ministro do Supremo Tribunal Federal. E vão por quê? Porque a Deep Web também não é anônima. Muita gente acha que a Deep Web é anônima, você está lá, ninguém vai te descobrir, é uma internet profunda e tal. Mas não é verdade. Dá para descobrir, não é difícil, inclusive, a polícia tem todas as ferramentas para identificar o IP, que é o endereço do computador específico daquelas pessoas, e o endereço da casa dessas pessoas e chegar exatamente. Daqui a pouco, daqui a alguns dias, a gente certamente vai estar sabendo, vai ouvir falar aí de prisões ou de interrogatórios de pessoas que faziam parte desse novo plano para assassinar o Lula. Então, teve o plano lá do golpe, aquele plano do Braga Neto, que o Braga Neto era o chefe, né? O general Mário Fernandes era o gerente, o operacional que ia matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Depois teve lá o tio França, que explodiu a cabeça na frente do STF e estava planejando também matar o Alexandre de Moraes. Durante o golpe, foi encontrado um planejamento que pretendia prender o Alexandre de Moraes, pendurar ele de cabeça para baixo, em praça pública, assassinar, assim, tipo, linchado. E agora, mais um plano de assassinato que está sendo investigado pelas polícias, a Civil, do Distrito Federal,
e a Polícia Federal. E por quê? Porque toda ameaça de matar uma autoridade, ela é levada a sério pela polícia. Por menos que pareça que seja uma ameaça séria, todas elas são levadas a sério, porque vai que é. E é assim mesmo que tem que ser tratado. É por isso que a Polícia Civil e a Polícia Federal vão atrás dessas novas figuras que estavam ameaçando matar o Lula e matar o Alexandre de Moraes. Daqui a uns próximos dias a gente vai saber mais detalhes desse plano. Certamente, é uma questão de esperar. E a gente volta a comentar sobre esse assunto aqui, tá bom? Ó, falando em Lula, Bolsonaro e tal, tem novidade também em relação ao Bolsonaro. Bolsonaro contratou um advogado novo. Pois é, um advogado novo que é responsável pela defesa dele no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, no inquérito do golpe, no inquérito da falsificação do cartão de vacinas e no inquérito da venda das joias, que são os principais inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal e que podem levar o Bolsonaro para a cadeia. Então eles acharam, a defesa, os advogados que já existiam, a família do Bolsonaro, acharam que estava faltando um advogado assim de peso, sabe? Um figurão desse que entra no tribunal e já impõe respeito e tal. Então eles foram buscar mais pessoas e encontraram lá um advogado e contrataram. Esse cara assume, a partir de agora, a defesa do Bolsonaro. Bolsonaro ganha novo advogado de defesa para casos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Está aqui para você. Celso Sanches Vilardi, esse é o nome do advogado. Ele assume os episódios que envolvem o ex-presidente, a tentativa de desestabilização do Estado Democrático de Direito, venda irregular de joias da presidência e a falsificação de cartões de vacinação. Ok, Bolsonaro contratou um advogado novo, é mais um, não é que ele demitiu o advogado e trocou, não. Trouxe mais um para o time, só que esse aí não vai ser exatamente mais um. Ele vai ser o principal, ele assume o comando. Ele vai ser o chefe dos demais advogados que defendem o Bolsonaro nesses processos. Só que tem um problema, né? O Bolsonaro parece que não pesquisou direito na hora de escolher quem seria o advogado. Por quê? Porque ele escolheu um advogado que tem certeza absoluta que o Bolsonaro é culpado. Novo advogado de Bolsonaro já disse que há indícios claros de que o ex-presidente planejou o golpe. Sim, o advogado é esse cara aqui, ó, o Celso Vilar, tá vendo a foto dele aqui do lado do Bolsonaro, à esquerda? Esse sujeito aí é o novo advogado do Bolsonaro e o cara já disse que o Bolsonaro é culpado. E, ó, tá aqui, ó, o vídeo tá aqui, vou te mostrar. Sim, vou te mostrar. Ele deu uma entrevista para a CNN Brasil e aí ele foi perguntado justamente isso. E aí, você acha que tem... O Bolsonaro tinha acabado de ser indiciado, né? A Polícia Federal tinha acabado de divulgar o relatório da investigação e aí o advogado foi desses especialistas que são chamados para dar entrevistas nos veículos de comunicação. E aí ele foi perguntado o que ele achava do resultado da investigação da Polícia Federal. E a resposta dele, agora, né, que ele virou advogado do Bolsonaro, a resposta dele não podia ser mais comprometedora, mais problemática para o Bolsonaro. Dá uma olhada, vamos assistir juntos, é curto, mas vale a pena. Ó. Celso Vilardi, na sua experiência de criminalista, quando a polícia diz, como ela diz aqui, Bolsonaro planejou, atuou, teve domínio de forma direta e efetiva do golpe. Isso é uma coisa, a denúncia pode ser outra e o julgamento outra ainda. Porém, na sua experiência de criminalista, aquilo que o relatório traz à tona sustenta uma afirmação como essa? Bom, William, eu acho que sustenta na fase em que nos encontramos, né? Nós estamos, vamos lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Então, assim, eu acho que não podemos nos esquecer que nós não estamos na fase de condenação. Condenação vem depois da instrução processual. A denúncia é uma proposta de condenação em determinados artigos com base nos indícios de autoria e materialidade. Agora, aí haverá a defesa, o processo penal, a instrução processual e depois a sentença que exige certeza para a condenação. Daí, sobra alguma dúvida? O cara diz claramente que ele acha que o Bolsonaro é culpado, que tem indícios claros, essas são as palavras que ele usou, indícios claros de que ele realmente comandou o golpe. E também diz que o trabalho da Polícia Federal é sério. Importante esse destaque aqui. Por quê? Porque agora, que mudou de opinião, agora, contratado pelo Bolsonaro, já mudou, né? Antes ele disse que o trabalho é bem feito, agora não, ó. Estou convencido de que ele não praticou crime algum e estou disposto a defendê-lo depois de analisar milhares de páginas do inquérito e concluir que o trabalho da Polícia Federal foi enviesado. Tá aqui. Então, assim, como ele virou advogado e vai receber alguma grana alta, tipo milhões, sim, porque a última vez que o Bolsonaro pagou advogados, eu até falei sobre isso aqui, ele pagou acho que 6 milhões de reais
os advogados que defendem ele. Então isso aí também vai levar uma grana alta. Então assim, mudei, já não acho mais que tem disso, acho que ele é inocente, sabe? Advogado é... Enfim. Mas é isso. Agora eu quero ver como é que o Bolsonaro vai se livrar dessa, porque o próprio advogado dele acha que ele é culpado. E esse cara vai subir lá na tribuna do Supremo Tribunal Federal, no dia do julgamento, e vai fazer um discurso para defender o Bolsonaro. Com que moral? Essa é a pergunta que eu queria deixar para você. É isso. Vamos mudar de assunto de novo? Vamos mudar de assunto de novo. Seguinte, saiu uma pesquisa recente, agora, hoje, foi divulgada, sobre a popularidade do governo Lula. E não é, tá? Vou até te mostrar aqui, ó. Atlas Intel. Desaprovação de Lula vai a 49,8%, a maior de seu governo. Pois é. Tudo bem que a Atlas Intel é um instituto de pesquisa assim, bem mequetrefe, né? Eles fazem pesquisa pela internet, então não é todo mundo que responde esse questionário, é só quem tem alguma habilidade com a internet. Eu já respondi pesquisa dessa Atlas Intel. Você está lá navegando numa rede social, pum, aparece uma propaganda. Clique aqui e responda o questionário. Aí você responde, é esse tipo de pesquisa que a Atlas Intel faz. Então, assim, de novo, não pega todo mundo, né? Não pega aquelas pessoas mais simples, que não têm intimidade com a internet, não pega as pessoas mais pobres, que muitas vezes nem têm internet. Então, obviamente, é uma pesquisa mequetrefe. Mas, daqui a pouco vai sair novas pesquisas e a gente vai poder confirmar se isso é uma tendência ou se é só esse instituto que está dando esse número aqui, né? Mas, assim, pela primeira vez, tem até um gráfico aqui, ó. Pela primeira vez, aqui, a desaprovação do Lula é maior do que a aprovação. A aprovação está em 47,8%, a desaprovação em 49,8%. 2 pontos a mais do que a aprovação. Você vê o gráfico aí mostrando essa mudança. Então, assim, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo é que o noticiário não dá trégua para o governo Lula. Tudo que você lê sobre o governo Lula na imprensa tradicional, nem estou contando a imprensa de extrema-direita, tá? Só a imprensa tradicional. Tudo que você lê lá é ruim. Então é óbvio que fica muito difícil para uma pessoa pensar diferente se tudo que ela lê é coisa ruim e é crítica. Por exemplo, estouro da inflação em 2024 reforça alerta para riscos do descontrole fiscal. Essa matéria da Veja está dizendo que existe um risco de descontrole fiscal no Brasil. Essa outra matéria aqui na coluna do William Vac, da CNN, olha só os termos. Há sinais claros de descontrole das contas do governo. Há sinais claros de descontrole nas contas do governo. Aí, se você vai para a mídia extremista, para a mídia de extrema direita, aí a coisa é pior ainda, né? Olha só, Gazeta do Povo. Entre a crise e o colapso, Brasil luta pela sobrevivência. Colapso, crise, sobrevivência. Esses são os termos usados pela Gazeta do Povo. Você vai ler o texto, então, aí você assusta mais ainda. O atual governo Lula-Alckmin parece ter levado o país a um estado de perplexidade coletiva. Olha os termos. 2 anos após assumir o poder, a administração enfrenta críticas por uma gestão que, ao invés de trazer a reconstrução prometida, mergulha o país em um abismo econômico e social sem precedentes. E aí tem mais. Os sinais de alerta são claros: inflação descontrolada, aumento vertiginoso dos combustíveis, dos preços dos alimentos, elevação de impostos e um déficit fiscal que ameaça paralisar o país. Olha só o drama. Então, assim, inflação descontrolada, aumento vertiginoso, elevação de impostos e um déficit que ameaça parar o país. É esse tipo de coisa que as pessoas leem nos seus celulares, enfim, nos veículos de comunicação. Mas será que isso tudo é verdade? Será que a gente está à beira do abismo, como está dizendo esse texto aí? Está tudo errado, está tudo indo para o mau caminho? Então, inflação oficial do país em 2024 é de 4,83%, acima do limite da meta. É verdade, a inflação ficou acima do limite da meta. Qual que era o limite da meta? 4,50%. Porque a meta é 3% e tem uma margem de tolerância de mais 1,5%, para cima ou para baixo. A inflação ficou em 4,83%. Então, 0,33% acima do que era a meta do Conselho Monetário Internacional. Ah, meu Deus, essa que é a inflação descontrolada? Será? Então, é aí que a gente vai ver. Essa página aqui, ó, ela mostra a inflação acumulada desde 1995, todo ano, ano a ano. E eu queria te chamar justamente para ver isso. Então você pode ver aqui, ó, 1995, inflação foi de 22,41%. E aí vai. Vamos lá embaixo, vamos pegar os últimos anos, vai. Os últimos 4 anos antes do governo Lula, justamente o governo Bolsonaro. Tá aqui, ó. 2019, a inflação foi de 4,31%. É mais baixa? É, mas ela tinha aumentado. Porque ó, se você olhar em cima, 2018, que foi o último ano do governo Temer, tinha sido 3,75%. Então, no primeiro ano do governo Bolsonaro, a inflação
já subiu razoavelmente. Não tinha pandemia, tá? 2019, não tinha pandemia. Aí 2020 vem a pandemia, a inflação subiu mais um pouco, 4,52. Mas o mais assustador disso é justamente o fato de que tinha uma pandemia, porque estava todo mundo em casa, isolamento social, empresas fechadas. Ninguém estava gastando dinheiro porque não tinha onde gastar, porque estava tudo fechado, as pessoas só estavam comprando comida, que era a única coisa que tinha aberto para você gastar dinheiro era supermercado. E mesmo assim a inflação subiu. Mesmo com o brasileiro não gastando, 2020 foi um ano absurdo. Assim, o desemprego disparou, porque muita gente que teve que fechar o seu estabelecimento demitiu os funcionários, a renda despencou, a expectativa de vida caiu. Isso tudo deveria ter jogado a inflação para baixo, mas ao contrário, jogou para cima, 4,52%. Aí vem 2021. O auge da pandemia já tinha passado, a cidade já estava começando a liberar as empresas para voltar a abrir, voltar a funcionar, estava naquele vai e vem, abre e fecha, né? E a inflação disparou, 10,06%. Dobrou, mais que dobrou em relação a 2020. Por quê? Justamente porque a atividade econômica estava voltando. Nem estou dizendo que a culpa era do Bolsonaro, tá? A culpa é da volta da atividade econômica. De 2020 para 2021. 10,06%. Aí vem 2022, o último ano do governo. Já não tinha de novo pandemia. Obviamente a inflação ia cair, mas caiu até quando? Caiu para 5,79%. 5,79%. Aí, no primeiro ano do governo Lula, ela cai para 4,62%. Então, assim, o Bolsonaro só aumentou a inflação o tempo todo, menos no último ano, que ela deu uma queda, mas ainda assim, essa inflação era mais alta do que hoje, e era mais alta do que o ano passado. Então, o ano passado fechou em 4,62%, esse ano fechou em 4,83%. Quase igual. E mais baixa do que todas as inflações do governo Bolsonaro. Mas essa é a tal da inflação descontrolada que os veículos estão falando, né? E aí vamos mais. Clima, dólar e preço da carne explicam inflação acima da meta em 2024. De fato, existiu inflação, principalmente dos alimentos, né, que puxaram a inflação para cima. Você vê, a carne subiu 20% em 2024. Ela tinha caído quase 10% em 2023 e subiu 20% em 2024. E por que isso aconteceu? Porque tem menos gado sendo abatido, portanto, tem menos carne sendo vendida no mercado. E por que tem menos gado? Porque é normal, de tempos em tempos, reduz a produção de carne, porque os animais têm um ciclo de crescimento, de desenvolvimento, e de tempos em tempos abate realmente menos animais. É comum, de tempos em tempos isso acontece, está acontecendo agora. Mas tem mais, a inflação dos alimentos. Para apurar o índice, o IBGE colhe dados de 377 produtos e serviços. A maior pressão de alta nos preços em 2024 veio do grupo alimentos e bebidas, que subiu 7,69%. Então, assim, a inflação geral, né, a média toda, foi de 4,83%, a inflação de alimentos e bebidas foi bem maior, 7,69%. Ok. Mas e aí, olha a última frase aqui embaixo. Essa alta é a maior desde 2022, quando ficou em 11,64%. 11,64%. Então, ficou 50% abaixo da inflação dos alimentos do último ano do governo Bolsonaro. Por mais que os alimentos tenham aumentado esse ano, aumentaram muito menos do que no último ano do governo Bolsonaro. Então, assim, inflação descontrolada, se ela está menor do que antes, menor do que do passado, como que essa inflação está descontrolada? Estou tentando entender. Mas vamos lá. Você viu lá também que fala em aumento de imposto, principalmente a Gazeta do Povo, né? Aumento de imposto. Carga tributária bruta do governo geral cai para 32,44% do PIB em 2023. Número é 0,64 ponto percentual inferior ao de 2022, que foi de 33,07%. Então, a carga tributária, ou seja, o peso dos impostos em relação ao nosso dinheiro, diminuiu no primeiro ano do governo Lula. Diminuiu. Tá? Não tem ainda 2024, por quê? Porque esse relatório sempre sai em março do ano seguinte. Então, esse relatório de 2024 ainda vai sair. Mas não teve mudança nos impostos em 2024. Então, deve ficar mais ou menos por aí. Como o PIB cresceu 3,6% esse ano, muito acima do que se esperava, no cálculo final, a carga tributária, a gente vai ver em março, vai cair de novo. Então, assim, aumento de impostos. Mentira deslavada. Tá aí. Tá na tua cara. Caiu a quantidade de impostos no Brasil. Consultoria de Orçamento da Câmara prevê cumprimento da meta fiscal de 2024 pelo governo. A Câmara dos Deputados, cheia de gente do Centrão, cheia de bolsonarista, tem lá uma consultoria, né, que analisa. E o que eles estão dizendo? O governo vai cumprir a meta do déficit fiscal. Ué, mas não está com gasto descontrolado? Não tem descontrole nas contas do governo? Como assim? Não entendi. Então, vamos ver.
Haddad diz que 2024 terminou com um déficit de 0,1% do PIB. Nem vou continuar lendo, não precisa. 0,1%. A meta era déficit 0,0. Tá? Tipo, o mesmo tanto que eu gastei é o mesmo tanto que eu arrecadei. Enfim. E aí tem uma margem também. Do mesmo jeito que a inflação tem uma margem de erro para cima e para baixo, o déficit também tem uma margem. Qual é essa margem? 0,25%. Então, a meta é 0, mas se ficar até 0,25%, tá ok. Deu 0,10. Deu entre 10 e 15 bilhões de reais de déficit. Então, assim, ficou menos da metade do déficit que estava sendo previsto, inclusive, pelos economistas. Eles estavam prevendo 0,28 e ficou em 0,1. Mas que descontrole de conta é esse? Que eu não estou entendendo. E aí a gente vai para os números que mexem com a gente, né? Com a gente que está aí na vida, ganhando a vida. Salário, renda, se a gente está ganhando mais, está ganhando menos, né? Como é que está a vida do brasileiro? Melhorou ou piorou? Novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Acumulado do ano atinge mais de 2,2 milhões de empregos formais. Formais é só com carteira assinada. Não está lá o cara que vende água no semáforo. Não está lá a pessoa que vive de programa social e não trabalha. Carteira assinada. 2 milhões e 200 mil pessoas. E olha, essa matéria aqui é do dia 27 de dezembro de 2024. Os números se referem só até novembro. Ainda falta o número de dezembro, que ainda não foi apurado. Só vai ser apurado no final desse mês de janeiro. Aí a gente vai saber, realzão, qual foi a diminuição, a geração de empregos em 2024. Mas em novembro já era de 2,2 milhões de vagas de trabalho. Então, 1% da população brasileira arrumou emprego em 2024. Emprego com carteira assinada. Renda média per capita no Brasil cresce 11,25% e atinge maior valor em 12 anos. Essa matéria é de abril de 2024, ela se refere ao ano de 2023. Então, no primeiro ano do mandato do Lula, a renda média do brasileiro subiu 11,5%. E esse ano também não está fechado, porque só vai fechar lá na frente. A gente ainda vai voltar para falar desse assunto. Esse ano fechou em quanto o aumento? Até agosto estava em 5,8%. Até agosto, então ainda falta setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Então, ou seja, desde que o Lula virou presidente de novo, a renda média do brasileiro já subiu praticamente 17%. É quase que ganhar R$1 a mais, quase, para cada 5 que você já ganhava. Então, o brasileiro está trabalhando mais e está ganhando mais. Com ganho de renda e ascensão social, o Brasil volta a ser um país de classe média. Olha que notícia curiosa. Estudo constata que 50,1% dos domicílios estão na classe C para cima, o que significa renda mensal domiciliar acima de R$ 3.400 por mês. Depois de, a última vez que isso aconteceu, de a maior parte da população brasileira fazer parte da classe média, foi em 2015. Governo Dilma. Aí derrubaram a Dilma, aí ó, o brasileiro ficou mais pobre, o desemprego cresceu, a renda caiu, tudo que os magnatas queriam. Agora o Lula volta, olha o fenômeno de novo. As pessoas estão ganhando mais e estão de novo fazendo parte da classe média. Mais da metade dos brasileiros é da classe C. A tal da nova classe C. O fenômeno que aconteceu nos 2 primeiros mandatos do Lula está acontecendo de novo. As pessoas estão ganhando mais. A massa de renda total no ano passado, incluindo salários, benefícios sociais, aposentadorias e pensões, subiu em média 7% no país. A inflação 4, qualquer coisa, e a renda média subiu 7%, subiu mais que a inflação. Na classe C, que é essa galera que ganha entre R$ 3.400 e R$ 8.000, esse avanço foi bem maior, 9,5%. Então o pessoal ali da classe média ganhou mais do que todo o resto. Quer dizer, não que todo o resto, né? Os milionários ficaram mais milionários nesse período. Eles ganharam mais dinheiro, inclusive um aumento maior do que esse aumento aí. Os milionários, as pessoas passaram a ganhar mais 30% mais do que ganhavam em 2024. Então, por aí você vê que doideira é essa história de as pessoas estarem pessimistas em relação ao governo Lula. Datafolha, essa matéria é desse mês, né, dia 1º. O otimismo do brasileiro com o ano novo é o menor desde 2020. É realmente assustador. 47% acredita que a população terá uma situação melhor em 2025. Já 25% prevê uma piora e 25% acredita que vai ficar tudo igual. 3% não souberam opinar. Então, assim, quase metade dos brasileiros ainda acha que vai melhorar em 2025. Mas esse número era maior e caiu. Entendeu? 67% dos participantes da pesquisa acreditam que a inflação deve aumentar em 2025. A inflação vem caindo ao longo dos anos. Esse ano deu um repiquezinho, mas ela vem caindo e continua baixa. Mas quase 70% dos brasileiros acham que ela vai aumentar.
Sobre o poder de compra, 39% acreditam que ele irá diminuir, 31% acham que permanecerá no mesmo nível e 27% esperam que ele aumente. Então, assim, há 2 anos a renda média do brasileiro está crescendo. Ela só caiu de 2015 em diante, até 2022. Agora ela voltou a crescer. E mesmo assim, 39% dos brasileiros, que é a maior parte entre as 3 opções, acha que vai ganhar menos esse ano. Baseado em quê? Em nada. Baseado em palpite. Quando o assunto é desemprego, a maioria dos entrevistados, 41%, acredita que ele deve aumentar em 2025, enquanto 33% acreditam que ele ficará estável, e só 24% esperam que o desemprego vai cair. O desemprego está caindo, mais uma vez, há 2 anos consecutivos o desemprego está caindo, e caindo muito, em velocidade acelerada. E da onde que o brasileiro tirou essa boa parcela de que o desemprego vai aumentar em 2025? Pergunta, você responder. Maioria vê a economia seguindo na direção errada. A pesquisa também mostrou que 61% dos brasileiros consideram que a economia do país está indo na direção errada. Por outro lado, 32% avaliam que o rumo está certo e 6% avaliam não saber. Então, assim, quase 2/3 dos brasileiros acham que ter mais emprego, ganhar mais, reduzir a pobreza, significa que a economia está indo para o buraco, está indo para o lado errado. Dá para entender? Dá, lógico. Tudo que você lê, como eu disse, tudo que você lê sobre o governo é ruim. Todas as notícias relacionadas à economia do governo, todas, com uma outra exceção, falam isso, que está indo tudo ruim, tudo mal. Assim, o Brasil está ganhando mais, está comendo melhor, está comprando mais, está gastando mais dinheiro, está viajando mais, fazendo mais turismo. O turismo internacional cresceu 13% no Brasil, muito acima da inflação. O turismo nacional cresceu uma faixa de 10% também, ou seja, o brasileiro está tendo uma graninha sobrando para viajar, para visitar um parente, para pegar uma praia, para ir para a fazenda. Mas ainda assim, os brasileiros têm uma percepção maluca de que está tudo pior. Última coisa que eu queria te mostrar aqui, ó. Sobre a percepção da situação econômica nos últimos meses. 45% dos entrevistados disseram que ela piorou, 31% permaneceu igual e 22% acreditam que houve uma melhora. 45% dos brasileiros, quase metade, acham que a economia do Brasil piorou. Baseado em quê? Baseado nas mentiras que saem na imprensa. Baseado nos banqueiros que mandam os jornais falar mal do governo. Por quê? Porque os banqueiros são donos dos jornais. Entendeu? São donos em alguns casos são os maiores anunciantes, e em outros casos, os donos dos veículos de comunicação são grandes especuladores financeiros. Vivem de renda. Além de ter uma emissora, ter um jornal, ter um site, vivem de renda. Então, essas pessoas vendem um Brasil péssimo. Aí, assim, lógico, ainda tem as fake news, né? Vem essa história aí da taxação do Pix, taxação do pet, dos cachorrinhos, taxação de tudo. Tudo ia taxar. Nada taxou, mas tudo ia taxar. Ia fechar as igrejas, ia colocar banheiro unissex, ia distribuir uma madeira de piroca, ia pôr imposto em tudo. Nada disso aconteceu, mas as pessoas continuam acreditando nisso, porque essa é a realidade que circula ali, principalmente no Zap, no grupo da família, né? Mas e aí? Diz pra mim no comentário, tem razão de ser esse desespero? O Brasil está indo pro buraco, está de mal a pior. Existe motivo para isso? Diz pra mim no comentário que eu quero saber. E a última comparação é justamente com o governo Milei. Eu queria fazer essa comparação por quê? Porque tem gente falando que o Milei é um sucesso. Essa palavra foi escolhida para se atribuir ao governo Milei. Olha só. Sucesso fiscal e político de Milei na Argentina coloca desafios importantes para o Brasil. Opinião de quem? Do Rubens Barbosa, que já foi embaixador de alguns governos de direita e tal. O que ele está dizendo assim? Essa fórmula do Milei, que é um sucesso, meio que obriga o Brasil a fazer igual. É isso que ele está dizendo. E será que a Argentina está indo tão bem? É um sucesso mesmo? Olha o que a Gazeta do Povo, aquela que diz que o Brasil está em frangalhos, está à beira da paralisia, né? Entre a crise está ameaçando a nossa sobrevivência. Olha o que a Gazeta do Povo fala. Milei completa um ano de governo com ajuste radical nas contas públicas e popularidade em alta. Milei está ótimo. Vamos ver se está mesmo. Um ano de governo Milei, coluna do William Vac, que é um cara que gosta, meio também especializado em economia e política internacional. E aí o que ele fala? Ó, primeiro ano de governo Milei na Argentina traz avanços, mas vê pobreza e desemprego subirem. Até grifei aí em amarelo. Avançou, mas andou para trás. É isso que está escrito aí. Avançou, mas andou para trás, sabe? É ruim, mas é bom, entendeu? É isso que está dizendo aí. Ó, olha aqui em trechos da matéria. Cortes em benefícios previdenciários, subsídios, transferências para as províncias e o investimento público. Isso resultou em 10 superávites mensais consecutivos nas contas do governo argentino. É disso que ele está falando que é um sucesso. O governo agora tem superávit. Olha o gráfico.
Até dezembro de 2023, esse vermelho aqui, ó. Olha o tamanho do déficit, lá embaixo, no negativo. Aí, a partir de janeiro de 2024, assim que o Milei assume, já começa a ter superávit, ó. Tudo no... Esse verdinho aqui, deveria ser azul, né? Tudo para cima, tudo sobrando dinheiro. Olha que maravilha. Maravilhoso. Mas como que ele conseguiu esse resultado incrível de fazer a Argentina gastar menos do que arrecada? Tá aqui, né? Cortes de benefícios previdenciários, subsídios, transferências para as províncias lá são os estados, e no investimento público. Então assim, ó, obra, parou, não vamos fazer nenhuma. Ah, mas a ponte caiu, azar da ponte, azar de quem mora em volta. Não tem obra na Argentina, não tem nenhuma obra, não tem nada, manutenção, nada. Tudo paralisado. Aposentadoria, reduziu as aposentadorias, demitiu dezenas de milhares de servidores públicos federais, não repassou verbas para os estados, então os governadores estão se lascando sem dinheiro. Então, assim, seria esse sucesso, superávit fiscal é mais ou menos o seguinte: você pega as suas contas de casa e fala, ó, esse mês eu não vou pagar mais a conta de luz, eu não vou pagar a conta de água, e eu, ao invés de comprar arroz, feijão, óleo, carne, eu vou comprar só arroz, feijão e óleo. Não vou comprar carne, vai comer arroz, feijão puro. Aí, chega no fim do ano, você fala, olha que maravilha, eu tô lindo, eu tô com a poupança cheia, mas você passou fome, emagreceu, tá sem luz porque cortaram, tá sem água porque cortaram. Sua vida melhorou porque sua conta tá positiva? Esse é o ponto. Sua vida melhorou? Se sua vida melhorou, o país não melhorou. Por quê? Porque um governo só existe para melhorar a vida do povo. É para isso que existe governo. Para equilibrar, melhorar a vida da população. Não adianta o governo estar com dinheiro sobrando e o povo passando fome, que é o que está acontecendo na Argentina. As dificuldades de Milei. Mais da metade da população argentina se encontra abaixo da linha da pobreza, com rendimento domiciliar individual menor que R$ 665 por mês. Além disso, 18% das pessoas estão na indigência. 1 em cada 5 argentinos não ganha nem R$ 665 por mês. Indigência assim, não ganha nada. Sobrevive de doação, passa fome, vive na rua. 1 em cada 5 argentinos. Então olha só o gráfico, população da Argentina abaixo da linha da pobreza. Esses gráficos em laranja são do governo anterior ao governo Milei. Olha o salto que dá de 41,7% no último semestre de 2023 para 52,9%. Subiu 11,2%. Subiu, na verdade, assim, se você pegar aqui 11, vai dar 24% de reajuste. Aumentou em 1/4. Então, assim, para cada 4 pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza na Argentina, em 2024, surgiu mais uma, virou 5. É isso. Vamos ter mais. Taxa de desemprego na Argentina. De novo, o laranjinha é o governo anterior, o vermelho, o governo Milei. Olha o salto que deu de 5,7 para 7,7 e 7,6 no segundo trimestre de 2024. Então, assim, o desemprego saltou. Saltou. Disparou. Essa palavra ninguém usa, mas é isso, disparou. O país vai fechar o ano em recessão, com sua economia encolhendo cerca de 3%, resultado principalmente da queda no consumo das famílias. Então, assim, o Brasil crescer 3,6% é crise. A Argentina encolher 3% é sucesso. E por que encolheu 3%? Principalmente por causa da queda do consumo das famílias, ou seja, o povo argentino não tem dinheiro para gastar, nem para comer. E por isso a economia despencou 3%. Sucesso, né? Como o maior alta da pobreza em 20 anos afeta as crianças na Argentina de Milei? Você não ouviu errado. A pobreza aumentou no maior índice em 20 anos. 20. E afeta principalmente crianças na Argentina. Esse é o país que faz sucesso. E aí tem a notícia mais recente. Novinha. Após Javier Milei fechar a Casa da Moeda, a Argentina sofre com falta de placa para automóveis. Entenda. Então, entre os cortes que o Javier Milei fez, ele fechou a Casa da Moeda. E a Casa da Moeda é quem fabrica as placas de trânsito. Porque é um material especial, não pode ser falsificado, né? E por isso que é feito, inclusive, pela Casa da Moeda. E aí ele fechou a Casa da Moeda. Agora não tem uma indústria para fabricar placa de carro para a Argentina. Não consegue contratar. Está tentando, desesperado, contratar uma fábrica de placa de carro e ainda não conseguiu. E aí agora, em dezembro, o que o governo fez? Imprime um papel com o número da placa do carro e dá para o motorista. Ó, pega no vidro aí, pega no para-brisa, sai por aí. Essa é a placa. É isso que está acontecendo na Argentina, cujo Milei faz sucesso. Carros argentinos com placas de papel, veja regras para circulação no Brasil. Tem até uma fotografia aqui, olha lá o cara segurando a placa do carro. Uma folha. E aí é o seguinte, esses carros começaram a aparecer no Brasil, porque ali na região de Foz do Iguaçu, né, é do lado da gente, então, a travessia o tempo todo, para lá e para cá.
E aí, de repente, os agentes de trânsito começaram a ver carros argentinos com placa de papel. O pessoal estranhou. Ué, como assim? Aí, o próprio órgão de trânsito brasileiro consultou o governo da Argentina. O que é isso? O que está acontecendo? E aí o governo da Argentina respondeu, olha, realmente, não tem placa de trânsito aqui não. Não consigo. Aí eu estou emitindo de papel. Aceita aí, pelo amor de Deus, senão você vai ferrar os argentinos que estão viajando aí para o Brasil. Aí o governo brasileiro agora, em dezembro, emitiu uma autorização especial para os argentinos circularem com essa placa de papel. Vou até mostrar de novo. Com essa placa de papel, deixa eu ver se tem alguma outra imagem da placa de papel nessa matéria. Acho que não. Não tem não. Mas tá vendo? O sujeito tá com a placa de papel na mão aqui, gente. Então, assim, o governo da Argentina não tem dinheiro sequer para fazer placa de carro. Porque o Milei cortou. E por quê? Porque o Milei é um sucesso. Entendeu? Eu fico por aqui, mas eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política brasileira e internacional. Um abração.